Olá, boa noite, tudo bem? Nós somos da Igreja Adventista Central de Vila São Jorge Santos. Estamos aqui mais uma vez com a psicóloga Miriam. É, de 15 em 15 nós temos essa live, ela traz vários temas, nos ajuda, nos esclarecendo sobre depressão, ansiedade. Estamos aqui mais uma vez para que possamos aprender um pouco mais com ela. Vamos fazer uma oração para que possamos iniciar. Senhor, obrigada, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada por estar conosco. Obrigada por essa oportunidade que temos de aprender um pouco mais a lidar com as nossas emoções, com as nossas preocupações. Obrigada também por cuidar de todas as irmãs que estão aqui, das que virão. Obrigada por cuidar dos nossos irmãos e amigos que verão essa live depois. Obrigada também por cuidar da Miriam e da sua família. Esteja com ela. Que o Espírito Santo dirija agora esse momento, Senhor, que tudo que nós fizermos aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Miriam. Oi, Amém. boa noite. Boa noite a todos. Estamos Rosemary, aqui por favor, não abre novamente. mais o microfone. Obrigada. Estamos aqui novamente para nós podermos esclarecer um pouco mais sobre alguns temas, né? Falamos já de muitas coisas. Falamos de ansiedade, depressão, pânico, uma série de coisas, né? O último tema que nós falamos, se eu não me engano, foi. Ai, você lembra, Edilza, qual que Eu acho que foi? já faz um mês que a gente fez, Faz um mês teve os né? evangelismos, eu não lembro Tivemos agora, mas foi um evangelismo e tema depois bem você. polêmico. Conforme eu for falando, eu vou lembrar e a Pera. gente relembra ele Vou aqui. colocar aqui. Depois a gente lembra. Depois, se eu Sim. achar que eu te falo. Fique à vontade. É, Deus te abençoe. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez, tá bom? eu agradeço a confiança de vocês, o tempo de vocês também. E eu sempre falo que conhecimento nos traz muitas coisas. Conhecimento é algo que ninguém tira, né? Conhecimento é poder. Não um poder de, poxa, você assim, acima das outras pessoas, mas conhecimento nos faz mais fortes, nos ajuda a não ser enganados. E quando nós falamos de doenças emocionais, né, transtornos, esse tipo de tema, é muito complexo, porque a internet hoje fala muito de muitas formas, muitas pessoas divulgam muitas coisas e a gente acaba ficando até um pouco confuso. Então, a ideia de trazer esses temas aqui no grupo, quando eu conversei com a Edilza, era de trazer um pouco mais de conforto para as pessoas e aprendizado também para você saber lidar um pouco melhor com as suas próprias emoções, o que no dia a dia não é fácil, mas nós precisamos realmente desse conhecimento para podermos nos modelar aí na vida, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho qual a diferença do hábito e comportamento. Se a gente parar para pensar, dá a impressão que é igual, né? Falar, vou mudar um hábito, vou mudar um comportamento, e não é igual. Tem umas diferenças aí bem interessantes. Última live nós falamos de crenças limitantes. É bem polêmico, né? Por isso que eu trouxe esse tema hoje, porque ele tem um pouco a ver com o outro. Crença limitante é algo que nos paralisa, né? Paralisa e faz com que eu não tome, algumas atitudes que poderiam fazer com que eu avançasse mais na minha vida. Por exemplo, eu vou ter uma crença limitante que é algo que eu aprendi na minha família, foi passado aí de pessoa para pessoa, de pai para mãe, para filho e tios, são apenas costumes. E eu nem sei por que que eu repito aquele costume. Só que aquele costume familiar, ele faz com que eu não avance na minha área profissional, na minha área emocional, no meu relacionamento. E nós precisamos, combater isso. Como? Né? Como combater um hábito, combater um comportamento? Em primeiro lugar, é conhecendo o que é. Então, eu trouxe alguns tópicos aqui para nós, podemos clarear um pouco isso. Eles têm hábito e comportamento, têm diferenças assim bem importantes. Então vamos ver o que que é um, o que que é outro. Primeiro, o hábito, o que que seria? É uma ação ou um padrão de comportamento. Então ele já se confunde aqui, ele já entra na questão do comportamento. Então é um padrão de comportamento que se torna automático e repetitivo após uma série de repetições. E o ser humano é isso, né? Nós aprendemos através de repetição.
É por isso que na escola a técnica é de decorar ou na área da lógica, da matemática, é de repetição. Você repete, repete, repete aqueles exercícios, vai que você acaba decorando aquilo e você já internaliza aquilo como uma coisa automática. Então, ligou o piloto automático. E quem que lembra aí da decoreba da tabuada, né? A gente fala tabuada até de trás para frente, até hoje. Pode ser, esse hábito, ele pode ser um hábito positivo, pode ser negativo. É aí que entra a mudança. Ele é influenciado pelo ambiente, pela cultura, família, experiências passadas, ou por reforço, ou seja, pela repetição. E o hábito, ele é chato, porque ele é difícil de mudar. É diferente do comportamento, principalmente nesse ponto, pois se torna uma parte automática. Eu faço e não percebo. Por exemplo, a gente levanta de manhã e quando você percebe, você levantou, de repente é hábito tomar um gole d'água e depois você saiu dali, você foi pro banheiro, faz a sua higiene, ou toma um banho, ou escova o dente. Se você parar para pensar, como foi que eu escovei o dente? Como foi que eu fiz aquilo que eu fiz de manhã? Você nem lembra mais. Não lembra os detalhes, porque já está ali internalizado. Agora, o comportamento, ele é diferente porque ele é uma forma com que a gente age ou reage a uma situação. Então, é diferente de eu repetir aquela ação diária. Ele também é influenciado por fatores externos, pelas emoções, por pessoas que eu tenho contato, por pensamentos e também é influenciado pelo ambiente. Aí eles já são iguais. Pode ser consciente ou inconsciente. O hábito também é assim. Eu posso escovar os dentes todo dia de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Comportamento é a mesma coisa. Ele pode ser mudado com facilidade. Tem pessoas que acham que não, mas ele pode ser mudado com facilidade. O hábito já não é mudado com tanta facilidade. O comportamento é mais flexível e ele depende da situação. Então, depende das circunstâncias que eu estou vivendo. Então, resumindo, se a gente comparar um com o outro, o hábito, ele é um padrão de comportamento automático e é repetitivo. Só que o comportamento é uma forma como uma pessoa age ou reage a uma situação específica. Aqui nós poderíamos dar vários exemplos da nossa rotina mesmo, do dia a dia. É um tema onde a gente não para pensar muito. Mas, por exemplo, quando nós falamos aqui de ansiedade, que é um problema hoje mundial, né? Se a gente perguntar aqui agora quem é que não tem ansiedade, talvez ninguém levante a mão, né? Todos têm. A ansiedade ela pode ser positiva como pode ser negativa, ela pode ser boa como não, ela pode ser normal ou ela pode ser excessiva. E quando ela é excessiva, que é o problema e traz aí o transtorno que a gente falou já algumas vezes. E da ansiedade vai vir várias outras coisas. Vão vir sintomas físicos, sintomas emocionais, e da ansiedade, por exemplo, nasce a depressão, nasce o transtorno do pânico. Então, a ansiedade é um problema muito sério que ela precisa ser tratado realmente com muito cuidado e atenção. Uma das formas de tratar a ansiedade é através de mudanças de hábitos e comportamentos. Eu lembro que eu já falei disso aqui também, não entrando assim com tanto detalhe, né? Mas agora a gente pode dar alguns exemplos. O que que me causa ansiedade que vai fazer eu parar num hospital, né? Crises de ansiedade fazem com que a gente pense que está tendo um ataque cardíaco. Então a gente realmente tem que ir para o hospital porque tem que acalmar aquele momento ali. Como que eu mudo um padrão de hábito, de comportamento que vai gerar uma ansiedade em mim? Primeiro passo é reconhecendo. Eu preciso conhecer como é essa ansiedade, o que que me traz a ansiedade, o que que dispara isso em mim, para que eu consiga, partir do momento que eu conheço, que eu reconheço que vai chegar algo que dispara a minha ansiedade, eu tenho que estancar aquilo imediatamente. Então, eu não posso repetir os mesmos hábitos ou comportamentos que eu tenho que vão gerar essa ansiedade. Eu tenho que combater isso antes. Então, uma das formas de começar a cura da ansiedade é essa. E tem hábitos que, quando a gente reconhece, que eu
não estou fazendo isso no meu piloto automático, que eu reconheço que não são hábitos que são bons, ou não são hábitos que são saudáveis. E às vezes eu não consigo, alterar isso. Podemos usar como exemplo, o sedentarismo. Nós, às vezes, somos pessoas sedentárias. Todo mundo tem conhecimento que isso não é legal, não é saudável. E eu não consigo mudar esse hábito. Não consigo começar uma academia, não consigo começar um treino mesmo que seja em casa, não consigo começar uma rotina de caminhada, simplesmente porque eu estou ali impedida por mim mesma. Então a gente tem que vencer esse obstáculo para que eu consiga parar com isso e fazer com que esse hábito do sedentarismo saia da minha rotina. Então, é difícil a gente fazer isso? É sim. Mas se você traçar um plano, então, esse é o segundo ponto da mudança de hábito e comportamento. Eu vou ter que traçar primeiro um plano, eu vou ter que identificar o que que eu quero mudar. Eu não posso fazer isso de uma forma aleatória, assim, deixar só no campo das ideias. Primeiro, coloca num papel, anota aí, poxa, eu queria parar com o hábito de comer açúcar, eu quero parar com o hábito de levantar tarde, ou eu quero parar com o hábito de do sedentarismo. Então, coloca ali, traça um plano e coloca no seu dia a dia onde você vai inserir essas coisas novas que você quer fazer. E aí virão os obstáculos, né? O tempo, às vezes eu não tenho tempo, mas precisamos ser assim, gentis com a gente mesmo. Mudar o hábito do sedentarismo é uma das coisas mais difíceis que tem hoje em dia, mas vai trazer tanto benefício para nós na parte da saúde, do humor. Nós vamos conhecer pessoas novas, nós vamos, transformar o nosso corpo, nós vamos perder peso. Quem que não quer perder uns quilinhos aí, né? Eu sempre, o tempo todo. Então, é difícil traçar? É difícil, gente, mas não é impossível. Então, aí entra a mudança de hábito e comportamento, da gente falar assim, ai, não consigo, ai, não dá, ai, não tenho tempo. Isso também é um hábito, autossabotagem. Autossabotagem é um hábito muito ruim, tira a gente de grandes possibilidades da nossa vida. Eu conheço pessoas que transformaram totalmente a rotina e o corpo e a dieta e tudo mudou na vida da pessoa, tudo em torno dela mudou. A autoestima mudou, as pessoas em torno dela começaram a olhar de uma outra forma. Então, autossabotagem é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, muito. Nós pensamos às vezes que a sabotagem está vindo de fora, mas não está, não. Está vindo aqui. Primeiro vem de mim, porque às vezes eu mesmo me saboto ou eu permito que alguém me sabote. Que uma pessoa diga assim para mim: ah, você não vai conseguir. Ah, você não começa e nunca termina nada. Então já ouve aquilo, já internaliza e você já, pronto, todos os meus planos foram por água abaixo. Então, o primeiro passo, escreve aquilo que você quer fazer. Anota, olha, eu quero começar um projeto novo na minha vida. Começa aí pela alimentação, começa por exercício físico. Nem todos têm acesso a uma academia. Eu, particularmente, não gosto de academia, mas eu vou assim, amarrada, mas vou. Eu preferia fazer um outro tipo de atividade física, mas se eu deixar por minha conta, a disciplina não vai me fazer ser regradinha. Segundo passo, traçou, fez um planejamento, coloca em ação, mas aos poucos. Não adianta colocar grandes metas. Falar, eu vou começar a academia, e vou entrar na musculação agora, eu vou ficar saradona. Não vou ficar, não vou. Seja gentil, coloque meia hora por dia, 40 minutos, e vai aumentando essa meta conforme você for fazendo e aquilo for te trazendo resultado. E vai observando os resultados. Comemora aí os pequenos alcances que você teve. Colocou no papel, coloca em ação. Não deixa para depois. Ah, eu vou começar lá na segunda-feira. Por que na segunda-feira? Segunda-feira, é o Dia Nacional da Academia e do Regime? Mas não adianta, não vai acontecer. Então, coloque pequenas metas,
Coloque coisas que você vai conseguir fazer. Outro exemplo que nós poderíamos ser mais ousados. Às vezes eu quero fazer algum curso ou alguma coisa que eu sempre sonhei e não fiz. Eu fui me sabotando no decorrer da minha vida. Ai, não estudei isso porque não deu, eu não estudei aquilo porque não tinha dinheiro, eu não estudei isso porque alguém disse que não ia dar certo, mas você ficou com aquilo lá na tua cabeça. E hoje você pode dizer assim: ah, eu não vou voltar a estudar determinada coisa, realizar esse sonho, porque eu tô velha. Ah, passou o tempo. Ah, só vai ter jovem estudando. Ah, para que que eu vou estudar isso agora? Então, para avaliar realmente se esse curso que você queria fazer e não fez, o que que isso pode te agregar agora? Ah, não é esse curso? Pense em outra coisa. Vai estudar algo. Vai pegar algum tema, alguma coisa que você possa explorar. Se for algo que vai te trazer algum custo-benefício lá na frente, melhor ainda. Melhor ainda. Tem pessoas que desenvolvem carreiras e talentos aí na meia idade. Por que não? O que que me impede? Hoje é o quê? Tempo, dinheiro? Hoje em dia está muito mais fácil estudar e fazer um curso do que há uns 20 anos atrás, né? Está muito mais fácil. A gente necessariamente não precisa estar sentado num banco de um curso, numa faculdade, para poder se formar em alguma coisa nova. Então, conhecer coisas novas quebram limites na nossa cabeça. Então, isso é uma mudança de hábito e vai fazer com que eu mude vários comportamentos. Tem coisas em mim que, de repente, eu não gosto e eu preciso mudar, então eu tenho que focar naquilo, trabalhar naquilo. Não é de uma hora para outra que a gente consegue mudar. Se para eu aprender um hábito novo, eu preciso de repetição, por que que para tirar o hábito ruim, por exemplo, eu não preciso de repetição? Preciso. Eu preciso insistir. Se na hora de fazer exercício físico na academia, eu não fizer ali uma repetição de 4 de 12, 4 de 15, 4 de 20, o meu músculo não vai responder. Aí eu faço 2 de 10 e já estou ofegante, ai, cansei, não faço mais. Não vai ter resultado. O resultado vem com a persistência. Persistência e persistência. E o resultado vem. Tem pessoas que mudam todo o seu corpo com a persistência e a constância. Então, nós precisamos acreditar que nós vamos conseguir sim. Voltando a falar um pouquinho da mudança aí por causa da ansiedade. Nem sempre eu preciso de um tratamento médico para conseguir, alterar aí o meu quadro de ansiedade. Verifiquem o que que traz a ansiedade e procurem focar nisso, mas assim, ponto por ponto. Se eu sei que, por exemplo, algo que vai acontecer para quem tem filhos ainda, que está na adolescente em casa, a maioria ainda tem, fica aquela preocupação, né? O filho foi, que hora que vai voltar, o que que vai fazer, se vai chover, se levou blusa, se comeu. E a gente fica com aquilo na nossa cabeça. Então, vamos começar a pensar que eles já estão assim, que fase da vida deles? Já estão crescidos, eles já sabem fazer algumas escolhas. E eles precisam muitas vezes fazer algumas escolhas erradas, né? Se você falou, leva um agasalho, leva um guarda-chuva, ele não levou, ele precisa chegar um pouco molhado em casa para falar: poxa, eu devia ter levado. Então, ele decidiu não levar, mesmo tendo tido a orientação que a gente sempre dá para eles. Então, esse tipo de coisa traz angústia para nós, essa expectativa de que eles fizeram isso, fizeram aquilo que não foi do meu gosto. A gente precisa começar a deixar eles caminharem também, deixar eles tomarem algumas decisões, às vezes certas, às vezes não são tão certas. E para eu mudar um comportamento, na psicologia, nós trabalhamos muito isso, a mudança de comportamento. A gente chama de modelagem de comportamento. Eu, às vezes, recebo queixas de pessoas que começam o tratamento comigo e tem, assim, todo tipo de situação. Então, eu vou começar a fazer um trabalho com a pessoa, modelando o comportamento dela, entendendo como é a rotina dela, como são os horários dela, e aí eu vou sugerindo, né, algumas alterações nesse dia a dia dela para que ela consiga ter resultados diferentes. Às vezes ela vem com uma série de queixas que não são assim nem dela, são
da família, de amigos, de pessoa do trabalho, ou do parceiro ou da parceira, que está afetando a vida dessa pessoa. Só que ela consegue mudar o comportamento do outro? Não, não consegue. Gente, nem tenta. Nem tenta começar um relacionamento com alguém, ou quem quer que seja, e falar assim, ah, eu vou começar assim, depois a pessoa muda. Não muda, não vai mudar. Aquela situação, aquele ambiente que está me incomodando, aquelas ações que estão me incomodando, elas só vão mudar se eu mudar o meu comportamento. Dá uma impressão de estar errado, né? Falei, poxa, ele que está fazendo uma situação assim, ou ela que está fazendo uma situação assim comigo, e eu tenho que mudar o meu comportamento para que aquilo mude? Sim, e dá certo. Então é isso muito que eu trabalho no tratamento com as pessoas. Vou dar um exemplo simples. Nós às vezes convivemos com pessoas, né, difíceis. Isso tá, pode ser assim, falar que uma pessoa é difícil pode ser muita coisa. Uma pessoa que ela é explosiva, uma pessoa que é apática. São pessoas que a gente diz assim, poxa, o relacionamento é difícil. Eu digo isso porque não está do jeito que eu queria que estivesse, ou aquilo não me faz bem. Ou até quando nós nos relacionamos com pessoas tóxicas. Pode ser qualquer um, pode ser mãe, pai, irmão, marido, esposa, pessoas tóxicas, pessoas que às vezes nos trazem situações que não nos deixam confortáveis, tiram do nosso conforto. Às vezes, quando essa pessoa, eu já fico esperando, né? Já fico esperando a coisa vir, então eu já fico armada ali. Quando vem uma situação difícil dessa pessoa que eu considero difícil, qual que é a minha primeira reação? É responder na mesma altura, da mesma forma, e às vezes já vem uma encrenca e você responde no mesmo tom. O que que muda? Então, vai ser um processo assim, um loop, né? A pessoa vem com uma explosão, eu venho com uma resposta explosiva, e aí vira uma discussão e não tem acordo nenhum e pronto. A pessoa realmente ela está esperando aquela reação porque eu vou ser previsível. Se você muda esse comportamento teu naquele mesmo momento, respira fundo, conta até 10, às vezes até 20, se for necessário, e tem uma reação diferente. Você, nesse momento, você já quebra a próxima ação da pessoa, porque ela também está armada, assim como eu estava armada. Ele já vai ficar sem ação. A pessoa já vai falar: opa, o que que eu faço agora? Se ela mudou o jeito de falar, não era esperado. Ele vai ter que parar para pensar uma próxima fala. Então, isso quebra qualquer situação complicada que possa vir. Ou ela estanca ou ela ameniza, porque você já deu uma imprevisibilidade ali. O que era previsto que ia acontecer, não era. Ou outro exemplo, se de repente alguém nos trata de uma forma inadequada e eu, ao invés de eu retrucar no mesmo momento, eu simplesmente dou um sorriso, ou eu saio de perto, eu não alimento aquela situação. É uma mudança de comportamento. E esse comportamento vai fazer com que a outra pessoa se perca. Isso dá muito certo, muito, muito mesmo. Isso vale muito funciona muito em relacionamentos, principalmente em casais ou em família, que é onde a gente mais, por incrível que pareça, é onde os mais doenças emocionais que a gente tem em consultório acontece na família. É doido isso, né? Mas é. É o que acontece no dia a dia que eu mais ouço. Então, assim, concluindo a ideia de que mudar hábito, primeiro, vamos identificar quais hábitos que eu tenho. Não adianta eu olhar o hábito do outro. Não adianta, mas é muito fácil, né? Olhar, claro, eu estou olhando assim de frente a uma pessoa, eu convivo com alguém, e eu vou olhar tudo que a pessoa faz que eu não gosto. Quer dizer, eu estou olhando tudinho, mas eu não olho para mim. Então, a gente precisa mudar todo o nosso cenário olhando para mim primeiro. Não é uma tarefa fácil porque os hábitos e costumes dos outros gritam aos nossos olhos. E os nossos ficam ali meio, a gente não olha muito, né? Se eu perguntar quais são os defeitos de uma pessoa ou de outra, ela vai ficar pensando, tempão assim. Mas se você perguntar qual o defeito de quem ela convive, nossa, dá um caderno. É na hora. Não precisa nem parar para pensar. Então, que possamos fazer diferente, olhar para nós primeiro, para que nós possamos ser agentes de mudança.
aonde nós vivemos hoje, na nossa casa, no nosso núcleo familiar, na igreja, no local de trabalho, no local onde eu estudo. Primeiro, que sejamos agentes de mudança e não agentes de mudança do outro. Então, vamos primeiro identificar nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos comportamentos, aqueles que são adequados, aqueles que não são adequados. Se for preciso, anota isso, né? Eu faço isso, porque tem coisas em mim que eu quero mudar muito, e é muito difícil, porque às vezes eu percebo que eu preciso mudar, mas eu não quero mudar. Então é uma luta contra mim mesma, muito grande. E claro que eu peço ajuda de Deus, né? Porque sozinho eu não consigo mesmo. Peço todos os dias. E essa mudança de hábitos e comportamentos, principalmente aqueles que não são adequados, eles vão trazer, assim, uma paz naquele ambiente que eu convivo, naquele ambiente onde eu estou inserida. E as pessoas vão olhar para nós e vão perceber um testemunho diferente, vão perceber mudanças boas em nós. Muito do que acontece conosco, que nos traz doenças emocionais, não são de fora. É muito fácil a gente olhar e falar, "Ah, fizeram isso comigo." Agora, o que que eu fiz com aquilo que fizeram comigo? Eu transformei numa limonada ou eu espremi no olho aquele limão que jogaram para cima de mim? É uma decisão que eu faço todos os dias, que eu tomo todos os dias. Não é uma tarefa fácil, mas com trabalho de autoconhecimento a gente consegue. Eu tenho visto, assim, evoluções muito importantes nas pessoas com qual eu converso, algumas com eu atendo. Algumas são mais demoradas, algumas não, mas eu vejo melhora assim e cura nessas pessoas. Isso me deixa muito contente, muito feliz mesmo, porque eu acho que Deus age na nossa vida e a gente tem que deixar, né? Bom, o tema de hoje é esse, né? Um tema assim mais pontual. Eu acho que isso mexe muito com a gente, porque mexe nas nossas crenças. Nós sempre achamos que estamos agindo de uma forma correta perante as situações, e é mais difícil reconhecer, puxa, eu errei, puxa, eu falei isso, foi inadequado, mas é costume, costumes, hábitos e comportamentos que nós precisamos mudar, nós precisamos modelar. Então é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Eu vou fazer uma oração aqui para nós encerrarmos esse momento. Peço que vocês possam curvar suas frontes e que nós possamos agradecer a Deus por esse momento aqui. Senhor, agradecemos essa reunião, agradecemos a presença das pessoas que estiveram aqui, daquelas também que não puderam assistir agora, e também agradeço pelas pessoas e a vida delas, Pai, que irão assistir depois. Que esses temas possam trazer alento a cada um, Senhor, que possam trazer possibilidades de mudança e que as suas vidas se tornem melhores. O convívio, Senhor, e a saúde mental, a saúde emocional seja mais tranquila nesses momentos onde sabemos que esse mundo está tão turbulento, Pai. Pedimos a sua ajuda e a sua luz em nossas vidas. Por tudo, Senhor, eu agradeço. Amém.